As pessoas estão preocupadíssimas. Eu vi um cenário 2020, eu não sei se já aconteceu um ano tão difícil como a gente está vivendo ultimamente. Eu vi um gráfico que fizeram do ano todo e parece que só vem coisa ruim. Começou o ano com um incêndio lá na Austrália, depois veio uma praga de gafanhotos. Em fevereiro, março já veio a pandemia que nós estamos vivendo. Estão na expectativa de terremotos, de vulcão lá nos Estados Unidos, Yellowstone, que pode trazer grandes problemas. Pastor, eu estou sem esperança. Como é que eu vou continuar vivendo? Está difícil. Mas o que eu digo para você é o que conta a história desse livro aqui. Se a minha filha de 6 anos perguntar: papai, o que conta essa história aqui? Muitos teólogos, cada um vai para um lado, cada um vê uma ótica diferente. Cada teólogo pode desenvolver uma tese sobre o que é a história dessa, o que diz essa Bíblia aqui. Por exemplo, James Hamilton diz assim que a Bíblia diz sobre a glória de Deus na salvação através do juízo que salva. É uma ótica, né? Faz parte. George Ondwed diz assim que o tema central da Bíblia é o reino de Deus. Bruce Wood diz assim que o tema da Bíblia é as alianças que Deus faz com o homem. Mas uma das coisas que eu posso afirmar, e você pode afirmar, que isso aqui é um livro de promessas. É um livro de promessas em que a gente pode confiar. Você pode se estribar nessas promessas para você continuar crendo, continuar vivendo com esperança e com alegria, numa esperança de um futuro de vitórias, por mais que a gente esteja passando por dificuldades. Você quer um exemplo? Esse livro aqui foi escrito por 40 autores, com diferença de 1000 anos cada um, épocas diferentes, lugares diferentes, mas tudo converge para uma coisa só: as promessas que Deus tem para mim e para você. Promessa de salvação, promessa de vida, promessa de saúde, promessa de alegria, de júbilo. Romanos no capítulo 4, a partir do versículo 22, olha o que diz aqui, que coisa maravilhosa. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Quem é descendente de Abraão aqui? Nós somos descendentes de Abraão. Então, as promessas são garantidas para toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. A fé que Abraão teve. Quem tem a fé que Abraão teve? Difícil, pastor Cid, mas nós vamos crescer em fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele é o pai de todos nós, o pai da fé, Abraão. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você já pensou quão poderosa essa palavra? Eu tenho falado para minha filha: filha, começa a chamar à existência as coisas que você quer. Mas pai, não, como é que é? Ela não entendeu. Vou chamar a existência de algo que não existe? Pela fé. Deus está mandando eu e você chamarmos à existência as coisas que não existem. Pastor, estou sem esperança. Chama a existência. Eu vou ter esperança. Pastor, não estou vendo vitória. Chama a existência de vitória. Pastor, não estou vendo os planos que eu tenho para o meu futuro, as promessas que Deus prometeu para mim, não está acontecendo. Chama a existência. Abraão contra toda a esperança. Abraão contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara
já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. A palavra de promessa. Quais as promessas que Deus tem para a sua vida? O que é que Deus já falou com você? Quais as promessas que você já ouviu e que você já desistiu? Falou, isso aqui nunca vai se cumprir, isso não vai acontecer, o tempo está passando e a promessa não se concretizou ainda. Mas olha o que Abraão viveu. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, dando glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que a vida havia prometido. Você crê que nosso Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu? Pastor, o médico me disse que eu não vou passar dessa, daqui a alguns meses eu vou morrer. Quem já ouviu um diagnóstico desse? Mas quem pode crer na promessa que Deus é um Deus de vida, que ressuscita os mortos? Pastor, o meu filho saiu de casa, eu não sei se ele vai voltar, ele está nas drogas e ele é um problema para mim, porque ele vem em casa e é uma destruição, e de vez em quando ele some. Será que o meu filho vai voltar a ter, nós temos ele aqui em casa de novo e podemos viver normalmente longe das drogas? Existe uma promessa de Deus, tudo depende de você, como é que você vai reagir e crer, assim como Abraão creu. Pastor, minha condição financeira é traumática, é muito difícil, mas existe um Deus que cuida das nossas finanças, existe um Deus que é um Deus de provisão, um Deus que tem promessas para nós. Então Abraão, ele creu contra a esperança. Que difícil. 100 anos de idade. Na verdade o corpo dele estava, entre aspas, morto. Tanto o corpo dele como o ventre de Sara, sem condições de gerar em vida. Mas ele creu. Quanto tempo esperou Abraão, pastor, para receber a promessa? 25 anos, dando glórias. Pastor, já faz 1 ano que eu estou esperando e a promessa não vem. Já faz 3 anos e a promessa não vem. Mas Deus cumpre e Ele vela pela palavra dEle. Ele cumpre as promessas dEle. E Deus fez assim com Abraão. Abraão creu em sua esperança contra todas as esperanças. O mundo nos tira toda a esperança. Você assiste televisão, você ouve as coisas, só tira a sua esperança. A economia do Brasil vai falir, o mundo não vai ser igual, nunca mais nós vamos ter a liberdade de poder sair pelas ruas, abraçar as pessoas, o mundo vai ser diferente. Crer contra a esperança que crer contra a falta de esperança que o mundo coloca para nós. Só que Abraão, chegou um momento que ele falou, tudo bem Deus, o Senhor prometeu que eu vou ter descendência, que eu vou ter muitos filhos, mas não tenho filho, eu vou ter que dar tudo para o meu servo, e o tempo está passando. Mas um dia, lá em Gênesis, no capítulo 18, ele narra o que aconteceu. No versículo 1 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Ao meio-dia, Abraão estava sentado na porta da tenda dele. Imagine um sol quente, e aparece 3 pessoas. Apareceu o Senhor para Abraão com a resposta. Abraão rapidamente foi lá e se prostrou diante deles e falou: fica aqui, por favor, fica debaixo dessa árvore aqui, que eu vou trazer o que eu tenho de melhor. Eu vou trazer o melhor queijo, o melhor trigo, vou fazer um pão para você, vou pegar o novilho mais cevado que eu tenho guardado para uma coisa especial, vou fazer, espera aqui. E aquelas 3 pessoas esperaram. Imagina Deus esperar para você. Deus, espera aí que eu quero falar com você sobre aquela promessa que o Senhor me deu. Não está se cumprindo. Mas Abraão não cobrou nada e trouxe tudo para eles. De repente um deles disse assim: cadê Sara? Deus pergunta para mim e para você: e aquela promessa lá? Cadê Sara?
A Sara está lá dentro da tenda lá. Então, daqui a 1 ano, vocês vão ter um filho. Deus tinha dado a promessa, mas Deus não tinha colocado o tempo. Às vezes Deus coloca para nós uma promessa, mas a gente pensa que vai acontecer daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Eu estou vivendo isso aí, faz alguns anos já. Mas eu sei que Deus vela pela promessa dele. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E depois de 1 ano, Abraão teve o seu filho Isaque. Lá no Salmo 105, no versículo 17 ao 21, diz assim: mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprisse a sua predição, a sua promessa. E a palavra do Senhor confirmar que dissera. E o rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, e ele constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens. Lá em Gênesis, no capítulo do 39 ao 45, ele narra, ele conta a história de José. A história é maravilhosa, uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia. A história de José, tinha um sonho, tinha uma promessa, você sabe, os irmãos os traíram, falaram para o seu pai que ele estava morto, jogaram ele numa cova. Daquela cova ele foi vendido como escravo. Aí daquela escravidão ele foi para a casa de Potifar, e na casa de Potifar a vida começou a melhorar. Como assim? São altos e baixos, mas é um processo que José viveu. Naquela casa ele começou a crescer, ele administrou, até que a mulher de Potifar queria ter um relacionamento com ele, íntimo, e ela agarrou José, e José tentou fugir, porque ele era um homem justo, era um homem íntegro, e a mulher rasgou a roupa de José. E quando Potifar voltou, a esposa de Potifar disse: olha, José tentou me atacar, e na verdade não era isso, era ela que tinha atacado a José. Aí está aqui um pedaço da roupa dele, manda prender ele. E José foi para a prisão injustamente. Processo, passando pelo processo. Poxa, mas tinha um sonho, tinha a promessa, foi para a cova, depois melhora de vida na casa de Potifar, depois não vai preso. Quanto tempo José ficou preso? Ficou 12 anos preso. E o processo de maturação que nós temos que passar, às vezes demora um tempo. E José ficou naquela cadeia 12 anos, mas chegou um dia que ele revelou o sonho do faraó, e ele foi constituído como segundo na autoridade de todo o Egito, que era o maior império da época. Sabe que valeu a pena esperar 12 anos? José confiou na promessa de Deus. Ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que no momento certo Deus ia fazer se realizar a promessa na vida dele. Quem está desanimado aqui? Eu e você não precisamos desanimar, não. A gente tem que crer, sabe? Esses dias, ontem eu fui na casa da minha mãe, ela está com 87 anos, está bem velhinha, e minha tia morreu essa semana, cunhada da minha mãe, esposa do meu tio. Ela tem a mesma idade da minha mãe, e elas eram muito amigas, e minha mãe ficou muito triste. E eu fiquei pensando, eu não quero nem que ela escute isso, mas eu fiquei pensando: o que vai ser de mim se minha mãe partir? Eu sou muito ligado à minha mãe, a gente tem uma relação muito íntima. O inimigo coloca assim: como é que vai ser? Mas existe uma promessa sobre a minha vida, de que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai estar comigo todos os dias, que Ele nunca vai me abandonar. Mesmo que minha mãe parta para a eternidade, Ele vai estar comigo. Eu preciso me fortalecer, eu preciso me extremar nesse livro, que é um livro de promessas. Assim como Ele foi com José, Deus vai ser comigo. José passou um período de 13 anos de processo para mudança de caráter. Por que precisa passar por esse processo, pastor Ciro? Porque a gente precisa ser mudado no caráter. Eu sempre deixo o exemplo de uma borboleta quando está no casulo. Você tem que deixar ela passar no processo, porque de uma lagarta para virar uma borboleta precisa de um tempo. Se você for lá ajudar, dê uns picotes lá no casulo para que a borboleta nasça mais rápido, ela vai morrer.
ela precisa passar pelo processo. Então existe um tempo, existem promessas de Deus em que a gente pode confiar, e José passou por isso. José foi vendido como escravo, evento inesperado, coisas que acontecem na nossa vida, mas tem a promessa, mas tem o evento inesperado. A gente tem que continuar confiando em Deus. Depois, na casa de Potifar, foi para a prisão, outro evento inesperado. O processo não deve fazer com que nós venhamos a desistir das promessas, mas sim fazermos com que a gente mude nosso caráter. O caráter de José estava pronto para ele ser o segundo na autoridade de todo o Egito. Ele sabia que ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus e confiava nas promessas de Deus. Quer outro exemplo de confiança? E desse período, desse tempo de maturidade, para que a promessa de Deus aconteça. Lá no livro de João, a partir do versículo 3 e 4, conta a história de Lázaro. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Jesus ia na casa dele tomar um café, dormia lá, era amigo de Marta, de Maria. No versículo 3 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Essa dificuldade que você está passando não vai acabar em morte. Você crê nisso, meu querido? Jesus que estava falando: mas pastor, está aqui, ó, o negócio está quase moribundo, está quase morrendo. Jesus, vem buscar, vem socorrê-lo. Mas Jesus disse que essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Tudo isso que a gente passa não é para a nossa morte, é para a glória de Deus, para que a gente vivencie dificuldades e vença em nome de Jesus, e possa falar para as pessoas: olha, para a honra e glória de Jesus eu passei por esse vale e eu estou aqui hoje firme, e Jesus me sustentou. É para a honra e glória de Jesus. Olha, depois no decorrer do capítulo, lá em João, no versículo 6, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus tinha ouvido, já era para Jesus sair correndo, vou lá orar por Lázaro, mas Jesus, ele ficou mais 2 dias. Deus tem o tempo dele, Deus tem um processo dele. Então, mas aí já acabou, depois de 2 dias, Lázaro já tinha morrido. Para Deus não existe esse tipo de problema. Jesus venceu a morte. E aí diz assim, do 21 ao 26, disse Maria a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha que antagonismo na fé de Maria, de Marta, perdão. Senhor, se eu estivesse aqui não tinha morrido, agora já foi, o Senhor, não pode fazer mais nada, mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo que o Senhor pedir. Mas mesmo assim ela não entendia que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão. Mas sei que, aí disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E olha a fé dela, olha o entendimento dela, olha como a gente recebe as coisas, como a gente recebe a palavra de Deus, e a gente usa o entendimento humano para usar como argumento contra Deus. Jesus falou: não, o seu irmão vai ressuscitar. Ela falou: não, sim, meu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. No último dia, ela cria nisso. Só que ela não entendeu. Jesus está falando agora, da bênção agora, da promessa que ele deu. E Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que os seus sonhos aparentemente estejam mortos, ainda que as promessas que Deus te deu estejam mortas, vai viver, se você agir com fé, assim como Abraão agiu. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntando para Marta, e Jesus perguntando para mim e para você. Sabe, existem muitas preocupações nesses dias que a gente está vivendo, e uma infinidade. Olha, o índice, o prefeito sabe disso, até a gente teve na reunião lá, o índice de pessoas que estão sendo assistidas por depressão, né, prefeito? O índice de suicídio é altíssimo, as pessoas sem esperança, porque não tem confiança nas promessas de Deus. Aonde ele vai se estribar? Vai olhar para quê? Vai olhar para os homens? Vai olhar para o que está acontecendo ao seu redor? Ele vai ficar em depressão mesmo. Mas
Eu vou falar de algumas promessas que Deus tem para nós aqui em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 29, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Calma, confia na minha promessa, fica preocupado. Jesus me ensinando, Jesus te ensinando, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que hão de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Deus está perguntando para mim: você não vale mais que os passarinhos? Você vale. Eu paguei um preço muito alto por você, eu morri na cruz do Calvário por você, você vale muito. Não deixe o inimigo falar: você não vale nada. Isso é muito comum do inimigo das nossas almas, colocar para a gente: você não vale nada. O que você pensa que você vale? Você não é de nada, você não presta para nada, você vale muito. Deus tem um amor por nós. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem testam. Você sempre está preocupado com roupa, a gente se preocupa com roupa. Aliás, eu vi com roupa, marca. Vem aqui, Carlinhos, dá um exemplo. Que roupa que você está usando aí, Carlinhos? Como é que chama essa marca aqui? Doctus. Doctus, olha, tanto terno dele. Então a gente se preocupa com marca, né? Bacana esse terno. Mas existe deixa eu mostrar um negócio aqui. Tem outro tecido que você ganhou de Deus, que esse tecido, ele não rasga. Se rasgar, ele se recupera. Aleluia. Esse daqui, se rasgar, com o tempo ele se perde. Esse tecido aqui, o pessoal pode crescer. Minha filha está crescendo muito, minha filha está muito grande, vai se esticando, se restabelece. Dá para comparar a pele com qualquer marca? Não dá. Se Deus já te deu a vida, já te deu o corpo, já te deu a pele, será que Ele não pode te dar coisas muito boas, muito mais do que marcas? Obrigado, Carlinhos. Você entendeu a analogia? Então a gente não entende. Se Deus, Ele está explicando aqui: se eu já te dei a sua vida, a sua saúde, o seu físico, você acha que eu vou negar alguma coisa para você? Nós temos essa dificuldade de entender esses valores, irmãos. Quanto vale a sua pele? Quem que pode substituir isso aqui? Um Armani, um Hugo Boss? Não tem. Deus já nos deu todas as coisas. Olha, e eu vou falar todas essas promessas que a gente pode confiar, que Deus cuida de nós, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E tem uma promessa aqui: Jesus voltará. Uau! Onde que Jesus colocou na Bíblia aí, pastor? Se fala algumas coisas aí dessa promessa. Lá em João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 3, diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Não fica perturbado. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai. Essas são as promessas que Deus tem para mim e para você. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Jesus está preparando um lugar maravilhoso para mim e para você. Você crê nessa promessa? Promessa que a gente pode esperar com alegria. E se eu for, Ele lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim. Quem? Eu e você. Jesus vai nos levar, para que vocês estejam onde eu estiver. Você quer promessa mais maravilhosa do que essa? Quer mais outra? Atos capítulo 1, versículo 11. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado ao céu voltará da mesma forma como viram subir. Maravilhosa essa promessa. Dá para você ficar alegre com essa promessa de um Jesus que prometeu que Ele vai voltar. Nós precisamos continuar crendo
crendo nas promessas. Hebreus capítulo 9, versículo 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Quem que aguarda Jesus Cristo aqui? Oh, aleluia, promessa maravilhosa. Marcos capítulo 13, versículo 26 ao 27, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Essa é a promessa que a gente tem que esperar com alegria. E Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra e até os confins do céu. Já pensou na dimensão disso? Essa é a promessa que a gente tem que esperar. Pastor, tem dificuldades, tem problemas, mas tudo isso vai passar. Deus vai cumprir a promessa que Ele tem na minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus, não ande desesperado. Porque você está preocupado? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus está ensinando para a gente. Jesus está ensinando, Ele parava para ensinar. Jesus, o que Jesus fazia? Milagres? Não, Jesus saía para ensinar. Pegava, senta aí povo, senta aí na grama, e senta aí que eu vou ensinar. Eu vou ficar aí dentro do barco aqui, vou ensinar no lugar mais alto. Você aprender, nós precisamos entender. Jesus ensinando para mim e para você nessa manhã. Não ande ansioso por coisa alguma. Eu tenho promessas para você e eu vou cumprir. Eu cuido de você. Eu tenho um amor por você que você não imagina. Eu amei você primeiro, antes de você me amar. Eu cuido de você. Você pode confiar nas minhas promessas. Mesmo que você esteja vendo um futuro, um horizonte ruim, que é o que o inimigo faz na nossa mente o tempo todo, tirar a nossa esperança. Eu vou me estribar nesse livro de promessas, que só tem promessas. Quantas promessas tem só no Novo Testamento? Que você pode pegar 62 assim de cara. Fica analisando, em vez de você ficar ruminando as coisas ruins que o mundo coloca, as notícias ruins. Eu imagino nosso prefeito, nós temos que orar por ele. É tanta coisa que temos que decidir, quanta dificuldade. Nunca enfrentamos uma situação como essa. Cenário para tirar todo tipo de esperança. Confia em promessa, pastor Cícero, você está doente. O que a gente está vivendo? Confiar em quê? Você está falando de promessa? Eu não confio mais em ninguém. Tanta gente já prometeu as coisas para mim e foram infiéis. Tantas pessoas falam, pode emprestar para mim que eu pago tal dia. Pode deixar que eu vou estar com você tal dia, e não está. Tantas promessas já fizeram para mim. Mas o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas. Você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Pastor, que discurso bonito numa manhã de manhã. Eu estou falando para você algo que você tem que usar como ferramenta para você vencer toda forma de desesperança. Eu tenho um livro de promessas aqui. E todas as promessas que Deus fez, assim como para Abraão, para José, para Davi, teve um período, teve um processo, mas Deus cumpriu. E nasceu Isaac, perfeito, contra todas as evidências, contra todas as coisas que provavam que não tinha condição. 100 anos, como é isso, Abraão? Sara riu, prefeito Mário. Sara, quando viu que esse homem falou que daqui 1 ano você vai ter, ela riu. E às vezes a gente ri também com a nossa incredulidade das promessas que Deus, vê lá que Deus vai fazer isso, vê lá que Deus vai me usar algum dia, vê lá que Deus vai refazer meu casamento, vê lá que Deus vai me dar um emprego melhor, vê lá que eu vou ser uma pessoa honrada, vê lá que Deus vai fazer uma nova história para mim, vê lá. Existem promessas. Tudo depende da nossa fé. Tudo depende da nossa fé. A reação da fé faz Deus escrever uma nova história para mim e para você. Se eu estou aqui é porque eu estou vivendo uma nova história que Jesus escreveu para mim, sem condições nenhuma. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa mais improvável para estar aqui, mas eu estou vivendo umas promessas que um dia Deus falou para mim: Ciro, você subestima meu poder. Crê nas minhas promessas.
Eu quero que você saia daqui nessa manhã. Eu quero que você que está assistindo pela internet, receba no seu coração: eu tenho promessas de um Deus vivo que me ama e que nunca falhou, e que Ele vai continuar cumprindo as promessas sobre a minha vida. E eu posso acordar e levantar a minha cabeça e glorificar a Deus e falar: Senhor, esse é um dia que o Senhor renovou as suas misericórdias sobre a minha vida, e eu posso ter a esperança de ter as promessas cumpridas na minha vida. Eu não sei quando vai ser, mas eu posso me alegrar, eu posso confiar tranquilamente que o Senhor vai cumprir. Eu não sei quando Deus vai cumprir a promessa que Ele tem para mim, em algumas áreas da minha vida, mas Ele vai cumprir. Eu declaro na sua vida, eu profetizo na sua vida, as promessas que Deus tem para você, Deus vai cumprir. Você quer a promessa de um Deus que cuida de você, que sara você, que vem com saúde? Pastor Daniel, vem cá contar para nós um testemunho. Tem um microfone rapidamente para ele aqui. Esses dias eu estava pregando sobre fé. O pastor Daniel sentou aqui e falou: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de algo, que eu estou vivendo um problema muito difícil. Conta para nós, pastor Daniel. Obrigado, querido, Deus te abençoe. Pode tirar a máscara só para contar para nós. Obrigado. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Baseado nessas palavras que o pastor está ministrando, o culto de domingo passado também, o pastor falou sobre fé. Nós estamos partindo para o nosso terceiro filho, vai chamar Pietro. E no terceiro mês, nós fomos fazer um ultrassom mais profundo, e a médica assustou, dizendo assim: os 2 rins do seu filho está praticamente todo dilatado. Procura seu médico hoje. Nós saímos do ultrassom desesperado, procuramos o nosso médico e passamos o caso para ele. Pediu um outro ultrassom de uma médica de confiança dele, e realmente estavam quase comprometidos. Ele falou: olha, eu tentei de tudo encaminhar você para a Unicamp, porque é um pouco grave o que está acontecendo, mas eu não consegui. Eu tenho uns contatos lá, não consegui por causa da pandemia. E você vai fazer um outro ultrassom. Dependendo como for, você vai ter que ir para São Paulo, e nós vamos ter que fazer uma cirurgia, colocar uma válvula no rim do nenê. Eu falei: meu Deus. Quantos anos ele tem? Não, tá. Estava no ventre. Isso. Desculpa. A medicina está muito abatel. Eu falei: nossa, mas tem como? Tem como. Eu falei: meu Deus. E eu orando, eu falei: Deus, eu não quero passar por isso. É dolorido isso. Acho que quem já passou por isso sabe o quanto a gente sofre. E nós orando, todos os dias buscando a presença de Deus. E domingo eu vim para o culto. Eu até pensei em falar com o pastor antes. Falei: não, vou deixar ele tranquilo, tá concentrado no culto. E sentei ali onde o prefeito está sentado. E o pastor começou a falar sobre Salmos 23. E encerrou com Hebreus da Galeria da Fé, os varões da Galeria da Fé. Irmãos, aquela palavra, parece que o culto foi para mim. O pastor só olhava para mim, não sei se ele só olhava para mim. Falava com você? E falava comigo, aquilo enchia o meu coração, irmãos. Mas enchia meu coração. E eu chorando ali, glorificando a Deus. Falei: Deus, que palavra. Eu tomo posse dessa palavra, Deus. Amanhã nós temos o outro ultrassom que vai decidir se vai fazer a cirurgia ou não. Mas eu tomo posse da palavra que o teu servo ministrou. E eu creio que o Senhor já está fazendo um milagre na vida do meu filho, baseado na palavra de Deus. Fizemos na segunda-feira. Ela olhou, falou: continua a mesma coisa. Agora vocês têm que procurar o médico de vocês, e ele que vai decidir sobre a cirurgia. Eu falei: meu Deus, tá bom. No mesmo, saí dela, já fui no consultório, deixei lá. Quando foi na terça-feira, 10 horas da manhã, o médico me liga. Falou: Daniel, fica tranquilo, está tudo bem com a criança. Não vai precisar fazer a cirurgia. Glória a Deus. E pelo que eu estou vendo aqui, ele teve até uma melhora. Irmãos, eu parei o carro na hora. Eu estava com 2 pessoas no carro. Comecei a glorificar a Deus, dar glória a Deus, dar aleluia dentro daquele carro. Liguei para o pastor, falei: pastor, a palavra que o senhor ministrou ontem foi um combustível para mim.
ter fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que a palavra de Deus esclarece e dá luz. É isso que a palavra de Deus gera na nossa vida. Então esse momento precioso da palavra de Deus é um momento muito rico. É um momento muito rico. Não tem valor isso. Ela esclarece e dá luz. E foi isso que aconteceu na minha vida. E graças a Deus, em breve Ele já está no nosso meio, louvando e adorando o nome do Senhor. Deus abençoe. Obrigado, pastor Daniel, Deus abençoe. Esse é o nosso Deus que Ele cumpre promessas. O pastor Daniel ligou para mim, fiquei feliz de ouvir essa notícia boa. Quantas vezes você já viu uma promessa de Deus cumprida na sua vida? Eu já vi muitas coisas que a gente precisava, promessas de que Deus falou: eu vou cuidar de você, vou cuidar dos seus filhos, vou cuidar dos seus, vou cuidar da sua descendência. Esse é o nosso Deus. Pai de amor, te agradecemos, Jesus, porque diante de um mundo tão tenebroso, de um mundo tão incerto, de um mundo com tantas dificuldades, nós podemos descansar em Ti e não andar ansioso por coisa alguma, seja pelo futuro, pelo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, o que vamos fazer, como vamos providenciar as coisas para nós. Descansamos em Ti e nas Tuas promessas, Pai Santo. Queremos ser um povo que confia no que o Senhor já decretou. Sabemos que mesmo aqui nesse plano o Senhor já cuida de nós, mas existe uma promessa que nós acabamos de ver aqui através da Tua palavra, que o Senhor tem preparado lugar para nós, e é algo maravilhoso, e que nós vamos estar para sempre contigo. Refrigera o coração da pessoa angustiada que está assistindo, que está vendo essa mensagem. Jesus, traz o bálsamo da alegria, da paz sobre essa pessoa, que ela comece a meditar nas Tuas promessas em vez de dar ouvidos para as coisas negativas. Senhor, desde o nosso ventre o Senhor já tem um plano na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio de confiar em Ti ou não, mas que nós tenhamos a sabedoria que vem do céu, buscar a sabedoria de Ti para confiarmos somente nas Tuas promessas, não darmos ouvido para as coisas negativas, mas para confiarmos em Ti, mesmo que o tempo pareça ser muito para nós, mas nós sabemos que quando nós passarmos por esse processo, nós vamos alcançar a vitória que o Senhor tem para nós, que excede até o que a gente pensa. Cuida da Tua igreja, Jesus, cuida das pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, cuida da nossa cidade, cuida do nosso prefeito, Jesus. Que a nossa cidade, a cidade de Limeira, seja abençoada, Pai Santo, por Ti, e que nós possamos viver as Tuas promessas para a nossa cidade. Que aqui em Limeira as pessoas possam conhecer esse Deus que é um Deus de promessas e que cumpre promessas. Em quais promessas nós podemos confiar e descansar. Ministra nos nossos corações, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, falei tanta coisa aqui, mas o Senhor é que ministra no coração. Que essas pessoas estejam com o coração aberto para entender essa palavra de promessa. Eu posso confiar num Deus. O tempo está passando, a coisa não acontece, não vislumbro nada, não sinto nada, não entendo nada, mas eu só me estribo nas Tuas promessas, porque eu sei que o Senhor vai cumprir. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, cuida de Limeira, cuida do Brasil, cuida das pessoas, dos Teus filhos, desse mundo, Jesus. Que possamos viver as Tuas promessas e descansar em Ti, em nome de Jesus. Amém.